Bom pessoal, mais um vídeo aí, começando. Vai ser um vídeo meio longo porque é documentação. Eu vou ver se consigo botar tudo em um vídeo só. Mas se não der, eu vou fazer em 2 vídeos. Mais que dê num só, porque é muito longo. Tá, pra quem não conhece, a gente é o canal Repensando Sonhos. Eu sou a Glória. Eu sou o Tomás. A gente está morando aqui em Encarnação, no Paraguai. Acho que a maioria já sabe, né? Estamos em Encarnação já desde junho do ano passado. Já estamos aqui há um bom tempinho. A gente está fazendo a documentação sem assessoria, a gente mesmo, correndo atrás. E resolvemos fazer um vídeo para ajudar mais, para as pessoas não passar, porque a gente passou, sair caminhando, correndo atrás, procurando, pesquisando, assim, um vídeo mais mastigadinho, né? Como fazer a documentação desde lá para não errar, chega aqui e fazer tudo tranquilo. É bem simples de fazer sozinho, não é tão complicado. Ele requer uns passos, mas dá para fazer tranquilo. Uma coisa... Porque assim, para você fazer, você vai, só que tem que caminhar um pouquinho mais. Compensa, gente. Compensa a andança. Bom, a gente não fez pelo Migramóvel. Aí eu não vou dizer como é que se faz pelo Migramóvel, mas deve ser quase a mesma coisa. A gente fez o normal, indo na oficina, que é oficina em vez de escritório, né? Na repartição, né, da Migrações. Tudo certinho. Fizemos toda a documentação aqui em Encarnação, não fizemos nada fora, só Encarnação. Tá, começando. Lá no Brasil ainda, vou começar pelo Brasil. No Brasil, vai vir para cá, sabe que uma exigência para entrar no Paraguai é a vacina da febre amarela. Aí tem que tomar a vacina da febre amarela, e tira o certificado de internacional de vacinação no site do Meu SUS, no app, né? Meu SUS Digital. Vou colocar depois aqui na tela. Esse certificado, imprime ele, que aqui nada eles aceitam em digital, tem que ser tudo no papel. Então, lembra que tem que fazer tudo no papel. E tudo em perfeito estado. Tudo em perfeito estado. Aí talvez eles nem peçam, para nós nem pediram o da febre amarela, mas para um monte de gente pediram. Então é melhor vir prevenir do que remediar, né? Já que é obrigatório, então se pedir, você já está com o documento tudo na mão, né? Tá. Segundo passo, tendo a vacina, tal, tirou o certificado, vai guardando tudo numa pastinha bem organizada, sem dobrar, sem problema. Cuida do documento, né? Segundo passo, se tu não tiver ainda a nova identidade do Brasil, nova RG, vai e faz. Na polícia lá é 30 dias mais ou menos, está pronto. É melhor aqui eles exigem, né, a identidade com 10 anos, então, e a identidade nova é melhor, por causa que ela agora é outra coisa. E é melhor entrar no Paraguai com o RG do que com o passaporte. Pode entrar com o passaporte? Pode. Porém, o passaporte é assim, se entrar com o passaporte, vai ter o carimbo no passaporte e na hora de fazer a documentação, vai precisar do RG também. Então, para que complicar mais com mais documento? Aí só entra com o RG, tranquilo, não precisa dele de passaporte, o passaporte guarda para quando for para outro lugar, né? Nós também não usamos o passaporte. Teve um rapaz que deu essa dica e foi muito importante. Então, repassando a dica. Tá, fez o RG, beleza, guarda ele, já tem um RG novo. Terceiro, tu vai precisar da certidão de nascimento ou de casamento, depende do caso, né? Ela tem que estar bem em ótimo estado, é atualizada, é melhor fazer nova, a gente preferir fazer nova. Se caso for divorciado, é obrigatório ter a homologação do divórcio na certidão de casamento. Ou então vai ter que trazer atualizada, já vai ter que estar ali, né? Senão tem que fazer a sentença, tem que provar que está divorciado. Tá. Caso você more longe no cartório de registro de nascimento ou casamento, né? Tem uma opção para não precisar fazer uma viagem, que no meu caso eu moro lá
eu moro, nasci no Rio Grande do Sul, minha certidão de nascimento é do Rio Grande do Sul, a dela já é de Florianópolis, né? Então não teve problema. Não. Aí, no caso, em vez de eu fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul, tal coisa, gastar ali o tempo e tudo, tem a opção de fazer pelo site, pelo IDRC Registro Civil org.br, vou colocar também aqui na tela. Aí, e se tu faz de qualquer parte do Brasil, faz ele online, né, faz o pedido, ele vai custar em torno de menos de R$60 a certidão no IDRC. Aí, depois disso, você pode materializar ela, tem um prazo ali, eu acho que é 15 dias, 20 dias, para tu materializar ela em qualquer cartório do Brasil. Aí vai ter mais um custo, mas eu acho que é R$49,50, né, que foi pago. E demora uns 5, 6 dias para ficar pronto lá a certidão no IDRC. Aí vai precisar da certidão também. Ó, certidão, vacina, identidade nova. Quarto passo. Tá. Daí você, quando está prestes a vir, já ajeitou toda a documentação, outro, tira na hora, porque no site da Polícia Federal sai na hora o atestado de antecedente criminal. Ele sai fez ele dali meia horinha, no máximo 20 minutos, já está pronto. Aí vai no site da Polícia Federal e tira o atestado de antecedente criminal. E aí tu imprime ele, tá? Ele vai ser online, tu vai imprimir, tu vai precisar disso aí, guarda também. Tá. Você tem já o documento tudo pronto, tirou já no site da polícia, tudo certinho, aí tu vai para o quinto passo, que isso é tudo lá no Brasil, tem que fazer toda a documentação no Brasil para depois não ter que voltar. Aí o quinto passo, você vai fazer o apostilamento dos documentos. O apostilamento de AIA, né? Ele nada mais é do que eles pegam tipo um outro papel, um selo grande e colam no final. Vou colocar mais ou menos o que é um atestado de AIA aí, né? Mas, apostilamento. Aí tu vai precisar fazer o apostilamento da certidão de nascimento ou casamento e do antecedente criminal do PF. É só esses dois aí. Em Santa Catarina é R$67, se não me engano, né, o apostilamento. Varia de cada estado, né? Isso varia muito. São Paulo parece 60 e pouco. O Paraná também é 60 e pouco, 70. Mas, onde o estado tiver, vai ter que fazer, né? E o apostilamento, para nós, eles pediram 5 dias úteis, né, para ficar pronto. Então é uma semana. Aí, esse é o quinto passo. Aí, com isso tudo, guardou tudo numa pasta, já tem o documento do Brasil. Para ver, não é tão difícil. É uma coisa simples. Aí, fez o apostilamento, beleza? Aí se prepara para viajar, né? Aí tu vai vir, aí marca a data, aí vem. É bom fazer esse apostilamento mais próximo da data que vai vir. Por quê? Porque ele tem validade de 3 meses, 90 dias. Daí, para tu vai ter 90 dias para dar entrada aqui no documento aqui no Paraguai. Senão vai ter que fazer tudo de novo. Então é melhor pegar e fazer o mais próximo da data, né? Calcula bem mais ou menos, mas sempre respeitando o prazo, sabe que o posicionamento pode demorar 5 dias, ou vai se informa no cartório da sua cidade, né? Para saber quanto tempo que demora, né? Pronto, o sexto passo, veio para o Paraguai. Na entrada do Paraguai, bem na aduana, você vai ter que tirar o permisso. É um papelzinho que eles dão ali, né? Uma tarjetinha, uma boleta, né? Como eles falam, né? Ele fica bem na aduana quando está entrando. Quando vai para, tipo, nós passamos pela Ponte da Amizade. Onde vai passar ali, que passa bem na aduana, que caminhando, vamos dizer, até o carro ali, senão vai parar o carro ali, vai fazer a entrada ali, só tem que fazer a entrada do carro. Nós não preferimos não vir de carro. A gente veio de ônibus, né? E depois pegamos um transfer ali. Mas podia também, porque tinha as malas, coisa, e preferimos pegar um transfer. Até eu vou deixar aí o transfer que nós pegamos, que é muito bom, né, Alfredo, né? Que faz aqui para Encarnação. Aí, mas tem vários aí, tem o da Mi Paraguai também, né? Tem. Que faz, né? Eu vou deixar o... Vocês pesquisem e vejam qual é o eu vou valor deixar, mais se vir para acessível Encarnação, eu já vou deixar o do Alfredo aqui, que nós gostamos muito dele, né? Um casal muito bom.
Aí a gente pagou 1.200 reais, acho que foi 1.300, Foi uma bom. coisa assim. Não foi muito caro, foi barato. Só que isso já faz um ano. A gasolina subiu, pode ser que esteja mais ou esteja menos, né? Aí tem que acertar com ele. Aí retira o permisso ali no setor de imigração da aduana. Geralmente eles dão para 90 dias. Ali tu diz, vou conhecer o Paraguai, vou visitar o Paraguai. porque eles perguntam. Eles perguntam o que tu vai Qual o fazer. motivo Da viagem. Da Não, viagem. é turismo, queremos conhecer, comprei encarnação e depois queremos conhecer vários lugares aí do Paraguai. Na realidade a gente está vindo para morar. Mas não é. Não sabia, podia não gostar e não morar. Né? Podia chegar aqui e voltar, né? Então, Porque a gente não veio primeiro para cá. Né? tem 3 meses. 3 meses. A gente pensou assim, 3 meses a gente vai ficar por lá. Se nós não gostar, nós vamos voltar. Beleza. Então, você chegou aqui pegou permisso, chegou aqui no Paraguai, se acomodou, né? Alugou um Booking, um Airbnb, um apartamento, uma casa. Está aqui no Paraguai, já está tudo tranquilo. Tu já tem um local para dizer onde que tu está morando, está ficando, né? Para dar entrada nos documentos tem que ter um endereço, tá? Tem que ter um endereço. Pode ser até um Airbnb, um hotel, mas tem que ter um endereço para dizer. Aí você vai na Interpol e na Polícia Nacional, precisa do certificado de antecedente criminal da Interpol e certificado de antecedente do Departamento de Informática da Polícia Nacional. Tá, esses dois documentos você faz na sede da Polícia Nacional e Interpol aqui de Encarnação mesmo. Aqui eles fazem ali, tem custa 500, 600 mil, uma taxinha, né? É isso, gente, mas olha a cotação Os dois ali, né? do dia, né? Porque varia, né? Pode varia variar. muito, né? Aí, para fazer isso aí, você vai precisar de 2 fotos 3x4 e cópia do RG autenticado. E as taxas ali, mais ou menos no total, vão dar uns 600 mil guarani. Eu estou botando por cima, mas É o que mais nós ou menos. pagamos. O que nós pagamos por 600 mil guarani. E tu vai precisar, não esquece, 2 fotos 3x4 e cópia do RG autenticado. 600 mil guarani cada pessoa, Cada né? pessoa. Cada pessoa, gente. Porque é 2 documentos, a da informática e da Polícia Nacional. Pode ser tirado, esse documento aqui ele demora em torno de 15 a 20 dias úteis, né? Dá em torno de um mês para sair. Pode também ir lá para Assunção, como o pessoal fala, vai na Assunção, tu tira lá, diz que sai de um dia para o outro. A gente preferiu fazer aqui, por quê? Por causa que vão para lá, vão gastar estadia, o transporte, tudo. Aí a gente preferiu fazer aqui mesmo, porque Já estamos aqui. E tinha que fazer outras coisas também, né? Então já fizemos aqui mesmo, para evitar. A gente fez o mais básico possível. Aí tirou o certificado do Interpol e da Informática, da Polícia Nacional. Tu já tem os 3 documentos que precisa aqui. Quando sair da Interpol, ou então nesse meio tempo, já pode fazendo cópia, autenticando do que tu já tem, mas tu vai precisar, né, e não tirar cópia e autenticar na escrivania, no cartório aqui do Paraguai. Lembre-se, tem que ser autenticado no Paraguai. Não adianta autenticar no Brasil, não tem validade. A autenticação é no Paraguai, uma escrivania daqui. Tu precisa autenticar os documentos, o RG, a cópia do RG, a cópia do permisso da entrada no Paraguai, da certidão de nascimento, a cópia da certidão de nascimento ou casamento, do antecedente penal do Brasil, do certificado da Interpol e do certificado de informática do Paraguai. Tem que ter uma cópia e autenticar aqui no Paraguai, todos esses documentos. Eu vou botar aqui na tela, RG, permisso e tal. Você tem todo esse documento aí, vamos para o 9º passo. Tá. Depois disso aqui, você vai com os documentos, todos os documentos original, RG, permisso, certidão de nascimento, antecedente penal, certificado do Interpol e certificado da informática, você com a original e as cópias autenticadas, você vai até o escritório da Migrações, fica aqui no centro de Encarnação. Eu vou deixar aqui como é que é a coisa, é bem pertinho, aqui daqui de onde nós estamos morando dá 1 quilômetro, mas bem no centro, próximo ali um pouquinho para cima da Praça de Armas.
Aí, ali eles vão fazer, tu vai dar entrada na tua documentação. Vai ver como é simples, não é nada difícil, é bem simples. Daí, ali eles vão fazer a conferência do documento, vão fazer a cobrança das taxas, que hoje vai sair em torno de 3 milhões de Guarani por pessoa, 3 milhões e 10, se não me engano, né? O pessoal ali é muito, muito educado, todos aqui, ó, é muito educado. Ali é o bom que todas as vão na migração aqui na Encarnação não teve nenhuma fila. Não. Teve no máximo 1 ou 2 pessoas na nossa frente. Isso mesmo. Mas ó, bem atendido. Ó, Ela explica direitinho, porque como a gente não tá fala bem adaptada ali no espanhol, né? Ela conversa contigo assim, bem explicadinho. Ela fala bem calmo bem também, calmo, né? É bem tranquilo ali. A gente gostou bastante. E eles não tinham necessidade de fazer isso. Podiam, você que está vindo para cá. Mas não, eles explicam. Aí você não entendeu, explicam de novo. Ó, eu achei muito bom o atendimento, até demais, né? Ele entende um pouco mais espanhol do que eu. Eu não entendo nada. E eu consegui conversar com ela assim, bem... O que entende um pouco mais é de 1 a 10 é 1, tá? Um pouquinho mais, né? Só que melhor que eu. Tá. Aí ali você vai sair com um documento. Quando eles fazem ali, deixa eu ver aqui, para não apagar aqui, vai ser com esse aqui, ó, que é a precária. Depois eu vou botar ali na coisa. Esse é precário, para pagar os meus dados, né? Aí tu vai sair com essa precária que tem validade para residência precária, tem validade para 3 meses, né? Até sair coisa. Só que há mais um item. Quando entrar com documentação, não dê entrada como a residência temporária, não pelo Mercosul. Porque o Mercosul não vai te dar direito depois de ter a cédula Paraguai. E a cédula Paraguai é importante para todas as coisas que vai fazer aqui. Aí tem que fazer pela lei, a residência temporária pela lei 6984 de 2022. Mas eles fazem já direto. Eu não pensei nem pedir, mas só que dá uma olhadinha, fica atento para ver se... ou então pede, essa residência temporária vai me dar direito à cédula paraguaia? Aí se ela diz sim, então tudo bem. Tá, voltando ali, tu vai sair com a residência precária, que é esse papelzinho ali de você vale por 3 meses, você já está legal por 90 dias aqui. Tá, aí para mostrar de concluir é bem fácil. Depois disso aqui, né, tu já vai ficar esperando aqui a documentação e tal. E a nossa demorou praticamente 3 meses, né, para sair, né? A nossa... Por causa também das festas, né? Por causa que deu as festas, tudo. Aí depois você vai ganhar essa aqui, ó, admissão temporária. Esse sim é o... Esse aqui o primeiro... Esse é o primeiro passo que vai ter. Aí... Gente, mas tem outra, né? Aquele papelzinho que eles dão primeiro... Tem que levar 3 meses. Nós sempre levamos todas as coisas. Vale por 3 meses. Se vencer, não tem problema, tá? Porque você vai estar no sistema como vocês estão fazendo documentação. Vocês estão legal. Vocês estão legal. Porque pode ser, venceu o documento, não saiu ainda a carteirinha, né? A documentação normal. A documentação normal. A gente foi viajar, não estava pronto ainda, nossa. Só que estava vencendo já a nossa precária. Aí a gente tinha que ir para o Brasil, né? Agora no dezembro, e queria ir para lá. Ele pensou assim, agora como é que a gente faz, né? Vamos ir, quando a gente vai com ela com validade e sai, e quando chegar de volta não tem, como é que vamos entrar? Porque se eu entrar, não sou turista, porque quem vai bater lá não sou. Aí fomos lá na imigração, para ver como eles atendem mesmo. Fui lá para pedir como eu faria isso. Não tem fila, né? Não tem. Não. Aí vamos lá, a moça explicou, não tem problema. Você vai dar saída do Paraguai, né? Porque é obrigatório dar saída, porque senão quando tu entrar, tu não tem como tu entrar. Nós usamos a identidade, como sempre, né? Daí a gente deu a saída. Isso. Aí precisou o papelzinho da residência precária, ele bateu lá, porque
sinal paga multa, se não me engano é 500 mil Guarani, uma coisa assim. Porque se estiver vencida e tu não der saída, e depois tu for entrar, paga a multa. Aí tá. Daí quando a gente voltou, a gente só deu uma identidade e entrou tranquilo. Porque com aquele papelzinho, a gente pegou a identidade e bateu no sistema como a gente estava fazendo os documentos, né? E daí quando a gente chegou já aqui, já estava pronto. Já estava pronto. Daí a gente só foi lá e que deu os feriados também, e fomos lá pegar a carteira. Eu acho que não ficou tão longo assim também, né? Não. Olha, eu fiz assim, acho que não ficou nenhuma dúvida. Se tiver alguma dúvida, a gente responde. Já estou avisando, isso aqui não é assessoria. Não. A gente está só dando uma dica, mostrando como foi para nós fazer a documentação. A gente não é contra a assessoria, por causa que é lógico, se você caminha muito. Para a gente chegar nesse ponto aqui de saber tudo isso aqui, a gente gastou mais de mês, né? Porque a gente não sabia onde fazer isso, onde fazer aquilo, tudo tem em detalhe. E daí a gente caminha bastante, mas não adiantou, a gente não emagreceu. Mas compensa, tá, gente? Compensa porque aí tu vai sabendo aonde tu procurar um lugar, o outro. Para nós, valeu a pena. Valeu. Tá? Porque dinheiro hoje em dia não tá fácil para ninguém, né? Então, se tu puder economizar, melhor ainda. Né? Se tu conseguir fazer sozinho, que dá para fazer, então faça, vai que a gente foi, graças a Deus, até agora deu tudo certo. Agora estamos esperando a outra documentação, né? Agora a gente tá, esse aqui é para chegar até a admissão temporária. Eu podia ter feito antes o vídeo e tudo que o pessoal pedia aí, né? Os inscritos pediam, mas como é que foi? Eu disse, eu vou fazer um. Só que eu esperei sair a admissão temporária, a residência temporária para nós, para poder fazer o vídeo. Porque daí é uma coisa concreta, eu fiz isso, deu certo, está aqui. Agora a gente já começou a fazer a documentação para a identidade, para a cédula paraguaia. Eu já comecei a fazer o documento, tudo. Eu vou, quando sair a cédula, aí eu faço um vídeo de como fazer a cédula. Eu não faço antes. Aqui, ó, isso aqui é tudo que precisa passo a passo da documentação da migração aqui do Paraguai. Tá bom? Aí qualquer coisa, se alguém que tiver alguma dúvida, alguma coisa, pergunte, a gente responde. Demora um pouquinho a gente fazer os outros vídeos, porque a gente espera primeiro sair, a documentação está na mão, aí a gente fazer uma coisa concreta. Não é eu acho que é isso. É isso que a gente fez para nós. Passo a passo foi esse. Que a gente fez e assim que deu certo. Para ter uma ideia, só para mim saber onde é que eu tirava da Polícia Nacional, nós somos numa comissaria. Da comissaria, o suboficial, né, disse assim, não sei onde é que é, mas eu acho que é lá na identificação, né? Nós fomos na identificação, ficamos lá na fila, que é umas 2, 3 horas mais, né? Foi bem na época do tumulto que estavam atualizando as identidades aqui do Paraguai. Era uma muito lotado. Aí o rapaz lá que atendeu a gente, ele disse, tu pode fazer lá em Assunção, sim. Daí eu disse, vou ter que ir para Assunção. Ele disse, ou então aqui sai mais demorado, mas ele tem que ir lá na Polícia Nacional, né? Pronto. Eles dão a informação. E pronto, fizemos aqui mesmo. Mas... Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam. Compartilha, que ajuda bastante a gente. E o que a gente puder responder, que a gente souber de concreto, não é eu acho, não. É assim, assim. O que a gente está fazendo, a gente passa para vocês que perguntam. Então... E também, eu acho que vale um like, né? E comenta aí se gostou, né? Para ajudar, para o YouTube também entrega para mais gente o vídeo. Isso é bom, por causa que muita gente vem com pouco dinheiro para cá, não está vindo. A gente não incentiva a vir. Venha com condição de tu vir morar para cá, se quiser.
Que a gente não veio para cá, como o pessoal diz assim, por político. Não, a gente prefere não falar de política. Política como é que é? Política e religião não se discutem, né? A opinião de cada um é cada um e acabou. O que mais? Tá. Daí, se a pessoa resolve vir para cá, é um jeito de não gastar mais. Mas se quiser feita, lógico, a assessoria vai levar nos lugar certo, vai ter um custo também, eles não fazem, não é... Porque tem gente que está morando no Brasil e quer fazer documentação aqui no Paraguai. Aí aconselho mais assessoria. Aí assessoria, porque tem que estar vindo, voltando, né? Então, mas se você vem para cá e, vamos supor, pega permisso de 3 meses, compensa correr atrás e fazer por vão economizar bastante, gente. Outra coisa, o endereço precisa, né? Mas para nós é tudo pelo e-mail que vai, tudo é por e-mail. Aí nós estávamos lá no Brasil, né? Depois veio o e-mail do expediente, né? Daqui da migração, dizendo que a nossa admissão temporária estava finiquitado, né? Foi um alívio. Era só passar em 5 dias, que eu vim lá de Assunção, né? Em 5 dias útil, né? Passar na repartição que a gente fez a documentação, né? Na oficina, né? Que era aqui em Encarnação, para retirar a carteira. Outra coisa, quando eles atuam da entrada na documentação, eles ficam com toda a documentação, original e xerox. A gente pensou, meu Deus, depois eles devolvem, entregam de volta. Aí tudo de volta. Tudo de volta. Então eles só ficam com as cópias. Só com as cópias. Mas é mais ou menos isso. Se ficou alguma dúvida, pergunta. Não tem. A gente só passa o que a gente sabe, né? E o que a gente está assim, vivendo dia a dia, né? Nosso processo de documentação. Aí depois vou fazer da identidade, conceder identidade, depois eu faço da carteira motorista, depois como comprar um carro, só vou comprar depois da identidade, né? A gente vai fazendo o que a gente passa, a nossa experiência. Eu acho que é o mais útil. Como a gente não ganha nada se a pessoa vir ou não vir, né? Isso. Para nós o que importa é passar a informação correta, sem enfeitar. A gente está do outro lado aí da tela e fica querendo saber as coisas, e o pessoal só às vezes muitos, né? Só fala pela metade, não. Então a gente fica indeciso aí. Muitas coisas a gente aprendeu pela internet também, né? Porque não preferir só usar a identidade, para não usar o passaporte, que são 2 documentos que tu tem que estar carregando toda hora que tu fizer teu processo. Então só a identidade já faz tudo. Aí precisa, não precisa. Ficava a coisa assim, eu vim de lá, nós viemos de lá pensando assim, como é que a gente vai passar a ponte? Né? Meu Deus, como é que nós vamos passar? Para ter uma ideia, eu peguei a gente tinha 4, 5 malas, né? Sim. Fora nós 2, era mais umas 4 malas. Veio nós 2 mais 4 malas. Mais 4 malas. 6 malas no total. Aí o que a gente fez? Pensa, como é que a gente vai passar com isso? Era complicado. Agora que a gente voltou com duas mochilas e duas bolsas, né? A gente parou ali na imigração ali, né? Ali na migração, na aduana. Na aduana. E fizemos, depois pegamos ônibus ali de volta, fomos até a rodoviária de CDE, pegamos na rodoviária, viemos até a aduana, ali na aduana mesmo, fizemos a entrada, já pegamos o ônibus de volta ali, que ele para ali passando um pouquinho da aduana. O ônibus de linha mesmo? O ônibus desse que faz Foz do Iguaçu, Cidade do Leste. Fomos até a rodoviária da Cidade do Leste, pegamos o ônibus e viemos embora. Isso. Agora para nós. Acostumou. Só que a primeira vez é complicado. É aquele negócio. O primeiro passo. Depois que sabe é fácil. Né? A língua é diferente, o modo dele é diferente, é outro país, né? Nos primeiros dias aqui eu ficava com medo até de passar a rua, tá? Porque o pessoal disse, não, lá eles não respeitam pedestre, os carros são tudo. Não, eles respeitam mais os pedestres do que no Brasil. Com certeza. Porque a gente cria uma imagem que não é. Né? Por isso O Paraguai é muito lindo,
Nós, pelo menos, graças a Deus, nós não temos nada, nós só temos que agradecer a esse país que acolheu a gente tão bem. E não temos nada, gente. Por que vocês não gostaram do Paraguai? Olha, é difícil. Então, vamos encerrar o vídeo, né? Vamos. Porque já deve estar cansado de ver a nossa cara, né? Então, deixa um likezinho e qualquer coisa, pergunta que a gente responde. Pergunta que a gente responde. Ok? Valeu, Fique pessoal. todo com Deus. Fique todo com Deus.